Olá, hoje eu tenho o prazer de conversar, de trocar um pouquinho e aprender um pouquinho com o professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho, nosso queridíssimo professor Marés. O professor Marés, ele é graduado, mestre e doutor pela Federal do Paraná e ele possui toda uma pesquisa e uma vida voltada a debater e a tratar sobre a proteção jurídica dos bens culturais e os direitos dos povos indígenas, integrante do PPGD da PUC do Paraná, em Curitiba, onde é professor titular de Direito Agrário e Socioambiental, professor de mestrado, doutorado e graduação em Direito, foi procurador do Estado do Paraná de 1981 a 2015, secretário da Cultura de Curitiba e presidente da Fundação Cultural de Curitiba, procurador-geral do Estado, presidente da FUNAI, procurador-geral do INCRA, diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, onde foi presidente, membro do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, de 2003 a 2010, foi novamente Procurador-Geral do Estado do Paraná em 2008 e 2009, integrante do Conselho Diretor do Instituto Latino-Americano para uma Sociedade e um Direito Alternativos, em Bogotá, membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, sócio fundador do Instituto Socioambiental, membro da diretoria da Associação Brasileira de Professores de Direito Ambiental, integrante do Instituto de Pesquisa em Direito e Movimentos Sociais, membro do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, membro do Grupo de Trabalho Direito a Classes Sociais e Reconfiguração del Capital, desculpem aí o meu espanhol, escreveu, entre outros livros, Patrimônio Cultural e sua Proteção Jurídica, O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, A Função Social da Terra, Espaços Territoriais Protegidos e Unidades de Conservação, a Liberdade e Outros Direitos, ensaios socioambientais e também organizou algumas outras coletâneas, continua altamente produtivo, sempre tem texto dele sendo publicado e divulgado nas redes sociais. Ele foi exilado político no Uruguai, Chile, Dinamarca e São Tomé e Príncipe, na África, de 1970 a 1979. Tem sido advogado de povos indígenas desde 1980. Eu espero muito que vocês gostem tanto quanto eu gosto de ouvir o professor Marés. Bom dia, professor Marés. Tudo certo? Bom dia. Bom dia. O senhor tem uma história, tem uma trajetória de memória, o senhor tem uma noção de conjuntura política e o senhor é uma das pessoas mais aptas a falar sobre um futuro possível dentro do Brasil de 2020, analisando o Brasil de muito tempo atrás. Professor, fala um pouquinho da tua trajetória, conta pra gente, divide um pouquinho de tanto que o senhor sabe, por favor. Pois Que é, difícil, né? é, bom dia a você, Manu, e a seus 10 seguidores. Eu sou professor, não é? Praticamente a minha vida inteira fui professor. Em determinados momentos, é, não deu para ser professor exatamente como a gente imagina, professor com sala de aula, mas sempre buscando discutir, pesquisando, investigando, sempre com gente por perto, com jovens por perto, trabalhando nisso. Então, a gente, a minha vida é uma vida pautada dentro da escola, ainda que a minha atividade não seja dentro da escola. E eu acho que o professor, o acadêmico, ele tem que estar fora também, ele tem que estar participando da vida social, participando da vida política, da sua sociedade, do seu entorno, da sua vida. Então, essa foi a minha preocupação praticamente durante esta minha longa já vida. Eu não vou contar, Manu, a minha vida, porque senão a gente ficava aqui falando horas e todo mundo ia até cansar, porque é muito comprida. Então a gente tem que pegar uns pedacinhos dela, né? Não, a gente pega e dá luz nos melhores pontos dos pontos altos, entendeu? Esse que é o esquema todo de você poder contar a sua própria trajetória, né? A gente ilumina aquilo que convém. Mas às vezes a gente tem que contar umas coisas meio tristes também, umas passagens meio pesadas, né? Porque senão fica sem graça, né? Parte do aprendizado, né, professor? Só a partir da belezura, não, né? Tem que ser um pouco da feiura também da vida, que a vida apresenta umas coisas meio feias para a gente no meio do caminho, né? Sim. Bom, eu acho que eu era muito jovem em 64, mas já era um jovem estudante universitário, estava já entrando na universidade em 64, exatamente,
Entrei em 65, portanto, não era ainda universitário em 64. Mas o golpe de 64, a minha geração, principalmente para essa geração que estava entrando na universidade, eu digo assim, aqueles que já estavam na universidade, os que entraram logo em seguida, foi muito dura. Um golpe difícil. Por quê? Porque a gente estava começando em 64, em 63, 64, o Brasil vivia uma convulsão política muito grande e a discussão era muito grande. Se discutia, muita liberdade de discussão, era um momento de aprofundamento das coisas. No mundo estavam acontecendo coisas muito interessantes. Né? O mundo estava sofrendo mudanças, né? Nós tínhamos algumas coisas, algumas liberações, algumas discussões no mundo que são muito importantes, não é? Principalmente na Europa. A França estava fervendo nesse período, né? Estava fervendo, o mundo estava fervendo, as discussões dos direitos das mulheres, né? Começa aí dos trabalhadores, a Guerra Fria, com aquela coisa, será que o capitalismo resiste, o capitalismo não resiste? Não é? A arte explodindo, né? Com toda o nascimento do surrealismo, o nascimento não, já tinha surgido, mas já o esplendor do surrealismo, etc. Então, era um momento muito rico. De repente vem uma tijolada. Acabou. Não se discute mais, não é possível mais discutir, não tem avanços teóricos, acabou a arte, acabou o pensamento, acabou a filosofia, acabou a sociologia, acabou a ideia. Isso a nossa geração de intelectuais, não é? Jovens intelectuais, foi muito duro. Mas hoje, olhando atrás, a gente vê que a dureza do golpe não foi só contra os intelectuais. Os intelectuais sofreram porque pensaram naquele momento, refletiram. Não é? Mas o golpe não foi dado contra intelectuais. O golpe não foi dado contra o pensamento, contra as ideias, contra a filosofia, contra a arte, contra a beleza. O golpe foi dado contra os movimentos sociais, especialmente os movimentos sociais do campo, especialmente aqueles que estavam começando a repor uma discussão nacional extremamente interessante, uma discussão que é da América Latina inteira, uma discussão nacional da importância dos camponeses, da produção agrícola, uma produção alimentar. Nesse momento, começava a haver no mundo essa discussão de como se produzir alimentos. Se você produz alimento como alimento, ou você produz alimento quimicamente. Era o começo disso, né? Logo em seguida vem o que foi chamado de Revolução Verde, a ideia de fazer alimentos quimicamente falando. Ou seja, alimento é um químico, não é um gosto, não tem muita importância. Mais importância a produção em larguíssima escala. O que também não aconteceu. Mas, enfim, o golpe foi dado contra os camponeses, contra os movimentos sociais do campo, principalmente. Claro, os movimentos da cidade. Agora, para poder fazer isso, um golpe, para ter esse controle, um governo para ter esse controle, ele tem que acabar com o pensamento. Ele tem que acabar com quem pensa. Que quem pensa é perigoso. Que pensar é perigoso. Que pensar é crítico. Quem pensa critica. Esse é o problema. Então, tem que acabar com o pensamento crítico. Mas não há pensamento que não seja crítico. Esse é o problema. Né? Nós não vamos pensar só não criticamente. Mas então não tem pensamento. Você não critica, não tem pensamento. Porque o que é a crítica? A crítica é olhar a realidade e dizer, bom, parece que isso aqui não está muito certo. Não é? Vamos investigar se isso aqui não está certo. O pensamento, a ideia já sai da dúvida. Se você não tiver dúvida, se você só tiver certeza, seguramente você está errado. Porque o mundo não é só certeza. A realidade é múltipla e o ser humano não consegue todas as nuances de uma vez só. Não há certezas. Se não há certezas, há dúvidas. E se há dúvida, há crítica. Então é fundamental o pensamento, a crítica. Se não tem pensamento, tem crítica. Então, quando acaba a crítica, naquele momento acaba a crítica, diz assim, está proibida a crítica. Mas onde é que está a crítica?
crítica está no pensamento, a crítica está na obra de arte, a crítica está na beleza, na música. Por isso está a crítica. O que tá, a crítica está em tudo isso? Porque está sendo processada pelo pensamento humano. Bem, então, quando a ditadura corta tudo isso, obviamente, aumenta a crítica. Ao contrário. As pessoas que, como eu, por exemplo, que eu sou um pacifista, sempre fui um pacifista. Para mim, paz e amor. Mas se eu não posso exercer o paz e amor criticamente, eu tenho que ser mais crítico ainda o fato de não poder exercer o paz e o amor criticamente. Não é verdade? Então, aquele momento no Brasil, em 64, o golpe contra os movimentos sociais abalou profundamente todos os jovens intelectuais, os velhos também, não é? Mas os velhos já estavam velhos, né? Já tinham participado da vida, já tinham uma obra construída. E os jovens não, os jovens estavam construindo a sua obra crítica. Então, é por isso que nós vemos que a partir de 64 deu-se o golpe contra os movimentos sociais e imediatamente contra a universidade. Ou seja, era um processo de destruição, foi um processo de destruição da universidade, tentativa de destruir a universidade. O que é destruir a universidade? É derrubar o prédio? Não, não é derrubar o prédio. Não precisa derrubar o prédio. Se destrói a universidade quando você proíbe a crítica dentro da universidade. Então, dentro da universidade, foram feitos alguns ajustes terríveis. Eu passei a minha universidade inteira no período de ajuste, né? O que é esse ajuste? Primeiro ajuste feito. Espiões dentro da universidade para ver o que a universidade está pensando e o que a universidade está criticando. Isso existia mesmo, né? E existiu aqui também na UEL, porque a estrutura da UEL foi feita depois. E ali no CCH, eu não sei se o senhor já teve ali onde é o... Já estive. Então, e ali no CCH existem, todas as salas são, que é o Centro de Filosofia, Sociologia e História, né? As salas de aula são em panóptico. E existe uma portinha atrás de cada uma delas, que era onde eles nem disfarçavam, sabe? Que era onde eles ficavam ouvindo. Pois, eu tenho uma história a respeito disso muito curiosa. Eu era presidente do DCE, do Diretório Central de Estudantes da Federal. E a gente tinha reunião. As reuniões do DCE eram formadas, eram de representantes de cada uma das unidades das faculdades que integravam a universidade. Um dia, e nós fazíamos a reunião, imagina aquela reunião, um grupo crítico discutia política e fazia coisa. Um dia, um dos representantes me encontrou fora do DCE e disse: eu quero conversar com você. Eu disse: vamos conversar. Conversa aí e tal. Ele disse: não, mas eu quero conversar com você assim. O que está acontecendo? Aí ele me disse: eu converso com você e com o vice-presidente. Se puder, vocês me aceitarem uma conversa, só nós três. O vice-presidente era um amigo ali da engenharia. E aí nós marcamos uma reunião secreta. A gente pensou que ele ia propor para a gente alguma ação armada, uma revolução, alguma coisa desse tipo. Ele foi lá, ele levou a gente na casa dele, sabe? E quando a gente entrou na casa dele, tinha as janelas abertas para fora, tudo visível para o vizinho ver. No meio, assim, bem perto da janela, para que todo mundo visse, uma mesa, um baralho em cima, sabe? E ele nos pôs ali, começou a dar a carta. Eu e o vice diziam: mas você tá atrás aqui para jogar baralho? Né? Essa não. Ele começa a falar, ele diz assim: olha, estava assim, meio sem mexer a boca, né, para não que as pessoas de fora, ele imaginava que estavam espiando lá fora, e eu acho que estavam, né? Eu acho que estavam. Naquele tempo não tinha o celular para gravar as coisas, né? Então acho que alguém estava espiando lá, assim, olhando para ver quem que estava reunido, o que ele estava reunido lá. E ele dava as cartas e tal, e dizia: fiquem jogando aí, vão jogando aí. Ele disse assim: olha, o problema é o seguinte, eu tenho que contar para vocês porque eu gosto muito de vocês. Eu passei a admirar vocês, principalmente vocês dois.
Falou, elogiou, e nós ali quietinhos, dizendo, mas e o que vem, vai sair daí? Assim, eu sou encarregado da polícia vigiá-los. Então eu quero que eu tenho que ir às reuniões. Eu tenho que ir às reuniões de vocês, mas não falem nada nas reuniões. Quando eu estiver lá, não falem. Falem sobre os projetos, o que vai fazer, mas não toquem em crítica. Daí eu faço o relatório, eu sou obrigado a fazer o relatório. Então eu faço o relatório do que vocês discutiram lá e não conto nada. E vocês fazem as reuniões secretas de vocês sem eu. Não me convidem para as outras reuniões. Eu e o meu vice-presidente ficam com o olho que era desse tamanho, parecia dois pires, assim, olhando. Quantos anos vocês tinham, professor, nessa época? Porque quantos anos vocês tinham nessa época? Eu estava no segundo ano de Direito, portanto, devia ter aí uns 20, 19. Veja, o que é isso? É muito novo para ouvir uma notícia dessa. Estão te espionando. E aí depois ele continuou, ele disse assim, olha, eu sei que eu estou correndo um risco muito grande dizendo isso para vocês. Que vocês podem sair daqui e ir na esquina e me denunciar. Eu vou apanhar. E além do mais, eu perder o emprego. Só que não façam isso. Porque se eu não estiver lá, está outro. Enquanto eu estiver lá, vocês estão seguros, porque eu não vou denunciar vocês. Mas não me digam. Eu não quero saber, então não posso participar da reunião. Então, isso aí, essa historinha, que é verdadeira, absolutamente verdadeira, mostra o crime que a gente vivia. Não precisa dizer que eu e o meu colega vice-presidente saímos do encontro da casa dele, não sabia nem o rumo que tomava, né? Saímos da casa, não sabia para que lado ia, porque não sabia o que dizer. Daí fomos num lugar, nós dois, conversar o que nós fazemos. Contamos para os outros? Não contamos. Aí a gente chegou à conclusão de que o melhor de tudo era a gente chamar os outros mais próximos e dizer, olha, a gente está desconfiando daquele cara, então não vamos mais falar nada na frente dele. Nós vamos tratar bem e tal. E assim que a gente procedeu dessa forma. Passamos a gestão inteira, ele ia às reuniões, em geral ele saía antes. A reunião terminou, então com licença ele saía e a gente ficava conversando outros assuntos. Foi esse o arranjo que a gente fez naquele momento. Um pacto. Foi mais ou menos um pacto, mas foi o problema também mostra o outro lado, né? Como espião, ele é um sujeito amargurado, né? No fundo, ele gostava da gente, ele achava que a gente estava fazendo coisa certa. Não estava errado. Né, professor? Que a gente estava fazendo com idealismo, com amor, não é? E ele estava vendo isso, e como é que ele ia entregar a gente para a polícia? Então, essa história é uma história que marca bem aquele momento em que a gente vivia. Um momento de perseguição, de controle, etc. Bom, as coisas avançaram, sim, foram piorando nesse processo, né? Durou muito. Uhum. Em 68, teve o famoso AI-5, que o AI-5 hoje é conhecido porque tem gente que quer o AI-5 de volta, não é? Eu tenho absoluta certeza que quem diz que quer o AI-5 de volta não sabe o que é o AI-5. Não tem ideia o que é AI-5. A impressão que é um... Sabe qual que é a minha impressão? Que eles usam isso como um gatilho porque eles sabem o que nos afeta. Eles sabem o que a gente sabe, mas eles mesmos não sabem as implicações disso mesmo, entendeu? Porque sujeitos como eles não poderiam falar o que falam no AI-5, né? Os defensores do AI-5 que andam por aí não têm ideia do que seja um AI-5, porque pensam que o AI-5 é contra a esquerda. Acaba com a esquerda. E aí é um outro problema, porque é contra a esquerda que eles têm na cabeça deles, né? Contra a esquerda que eles têm na cabeça deles. Porque é um conceito muito vazio. É um conceito totalmente vazio, é um conceito totalmente aleatório. Mas com o AI-5, com o recrudescimento da ditadura, que a ditadura, o problema de uma ditadura não é o começo. Todas as ditaduras
Não as ditaduras pessoais, não é, que são mais grosseiras assim, mas todas as ditaduras que politicamente se articularam para ser ditadura, como foram as ditaduras latino-americanas, a maior parte das ditaduras latino-americanas na metade do século XX, elas começam mansas. Começam dizendo: nós temos que restabelecer a ordem, a democracia está meio quebrada, tem que melhorar, esse governo está muito ruim, então nós temos que fazer, vamos fazer eleição logo em seguida. Todas disseram que iam fazer eleição logo em seguida. Nenhuma fez. Nenhuma fez. Nem no Chile, nem na Argentina, nem no Brasil, nem na Bolívia. Nenhuma fez. Por que não faz? Porque uma vez que toma o poder pela ditadura, tem liberdades, as próprias liberdades se rebelam. Então, como eu te disse, eu, na minha juventude, até hoje, eu sou manso. Eu sou manso. Sou absolutamente contra armas, guerras. Eu sou um pacifista. Agora, eu tive que enfrentar a ditadura. Por quê? Porque não ia parar de pensar. Né? Parar de pensar simplesmente. Não. Não. Então, quando começa a pensar, reage. Então, no momento em que a ditadura se impõe, a reação à ditadura é muito grande. Então, a ditadura tem que aumentar a violência. E aumentar a violência não resolve o problema, que você não destrói o pensamento crítico com a violência. Você destrói fisicamente, você mata a pessoa. Matar pode. É o único caminho que eles conseguem encontrar, né? Porque através da único caminho já que eles não conseguem negociar. Não consegue negociar porque não tem argumento, porque não tem não pode dizer: eu não quero que você pense. Mas no fundo diz isso. Você não pode não pensar. Você continua pensando, tem mais reação. Então, a ditadura vai se recrudescendo. Um recrudescimento. Ela vai ficando cada vez mais forte. E você veja, o golpe de 64 teve um regolpe de 68, 4 anos depois. Por quê? Porque não tinha mais controle. Estava começando a perder o controle. As pessoas estavam pensando, mas as pessoas pensam. As pessoas pensam, todo mundo pensa. E se pensa, critica. Então, não pode deixar criticar. Por que não pode deixar criticar? Porque convence. Essa dinâmica, professor, desculpa te interromper, mas essa dinâmica tem acontecido muito, lógico, né, guardadas todas as proporções históricas e todas as relações possíveis. Mas é assim, né? Parece que cobra-se das pessoas que estão resistindo, das pessoas que estão criticando, uma não crítica para que ela não recrudesça. Tipo, olha, não haja, porque se você agir, a gente vai fazer pior. Vocês querem fazer pior, então faz logo, que assim a gente se resolve, porque, sabe, porque não existe racionalidade possível dentro dessa dinâmica, né? Não. Nada, absolutamente nada que a gente fizer ou não fizer vai ser bom o suficiente para que eles não ajam, porque o intento deles é o único exclusivo pela violência, sempre, né? É a única resposta que eles conseguem encontrar. E ameaça de mais violência, como você diz, é isso mesmo. Ameaça constante, né? É assim, olha, se vocês fizerem alguma coisa, a gente vai ter que pensar no novo AI-5. Se vocês reagirem, entendeu? A gente está aqui te batendo, a gente está aqui mantendo todo um genocídio do povo negro, a gente está aqui fazendo um genocídio indígena, a gente está queimando a Amazônia, a gente está botando para perder tudo, entendeu? Mas se vocês reagirem, aí a gente vai ter que pensar no AI-5. Aí vai ser pior. Aí vai ser pior. Não, como é que vai ser pior? Aí a gente vai pegar nossos alicates e arrancar a unha, né? É isso, porque vai ser o que vai ser. Arranca a unha por quê? Arranca a unha porque você pensa muito. Tem que parar de pensar pela dor. Tem que parar de pensar pela dor. E isso acontece, seja você morto, você não pensa. Isso é verdade. Sim. Isso é uma verdade. Morto não pensa. O problema é que não consegue matar todo mundo. O problema é que quando mata 10, 20, 1000, passam a entender. Não é assim que tem que funcionar. Esse é o grande drama das ditaduras. Elas não conseguem se perpetuar exatamente porque elas não conseguem manter um nível de violência. E daí a importância, por exemplo, da arte, da música, do
chato. Não é? Então, diz, por que as letras, em geral, a arte, música, pintura e tudo mais, elas têm elas são contestatórias, elas contestam, elas criticam? É porque é o pensamento crítico. Não tem sentido você não fazer a crítica. Mesmo quando você pinta uma natureza morta, o pintor, quando vai pintar a natureza morta, vamos dizer, a natureza morta não tem crítica nenhuma. Você pôs um abacate, um pimentão e uma cenoura e vai pintar o abacate. Aí ele cria uma forma de pintar, não é? Ele critica na forma, ele critica no jeitão, ele faz uma cenoura torta, ele faz um pimentão brotando, assim por diante, e dá uma interpretação àquilo. Isso não é uma fotografia só, né? É pura que faz um não artista. Eu, por exemplo, quando eu fotografo, a minha fotografia até sai nítida, sabe? Eu consigo botar foco, tudo, né, direitinho. Mas, digamos, né? O Sebastião Salgado, ele faz uma foto dele, uma foto que contém um processo crítico interno profundo. Não à toa. Então é assim. Não, desculpe interromper, perdão. Mas não à toa as artes estão, inclusive, nesse momento, sendo atacadas. Não sei se o senhor viu, mas a própria SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo, fez um tweet de ameaça a um cartunista. Aí nada como um governo ditatorial ou proto-ditatorial para colocar os cartunistas em foco, né? O Bennett aí de Curitiba falou isso. Porque... Não, mas é verdade. E se você olhar o período de 60, a partir de 64, há um grande florescimento das artes no Brasil. O cinema novo é fruto disso. A criação artística, ela é incentivada, em última instância, pela própria crítica. Por quê? Porque ela é crítica. É crítica. Então, esse mundo de atividade crítica, etc. Então, o Benet tem razão. Né? Artistas e os cartunistas passam a ter no foco, não é? Pois é, né? Quer olhar os cartunistas, né? Porque eles estão representando um pensamento crítico daquele momento. Não tem jeito. O cartunista, eu acho que é um dos mais próximos, né? Porque como ele trabalha com a realidade diária, se ele não trabalhar uma realidade crítica, é de um pouco sentido, né? É muito importante esse papel que eles têm de fazer com que a gente ria ou que a gente encontre um certo riso, uma certa comicidade em algo que é tão violento, em algo que é tão real também, né? É isso mesmo. Porque é isso que se passa, né? O senhor tem uma atividade muito forte a partir dos povos originários, né? O senhor tem uma história aí, um trajeto com povos indígenas e tudo mais, e a gente está vivendo um momento muito delicado para esse setor. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que foi, porque durante a ditadura houve também uma ação muito forte, né, contra os povos indígenas, de extermínio mesmo, e agora isso está indo também a toda, inclusive o ministro do Meio Ambiente, ele deixou muito claro que era para passar tudo isso, né? Para aproveitar a pandemia para... Essa boiada. Exatamente. Então, se o senhor puder falar um pouquinho para a gente disso, se existe algo possível de reversão. Os povos indígenas, eles têm o processo de perseguição contra os povos indígenas em duas dimensões muito claras, no meu modo de ver. A primeira dimensão é uma dimensão territorialidade propriamente dita, ou seja, é uma ganância pelas terras que eles ocupam. Não é? Os povos, todos ocupam terra. Não existe um povo que não tem uma terra, tem que ter uma terra. Como é que vai viver sem uma terra? Não é uma terra, é um lugar ambientalmente relacionado com a cultura. Portanto, não é um pedaço de terra como é para um camponês, por exemplo, de tantos hectares para produzir. Não. Os povos indígenas, como são coletivos, eles precisam de uma territorialidade, uma natureza que comparta com a sua cultura. É relacional com a floresta, né? Eles são relacionados. Exatamente. Eles são todo um ecossistema. Floresta, os povos da floresta.
Sim. Com o cerrado, os povos do cerrado. Com a neve, os povos da neve. Com o deserto, os povos do deserto. Quer dizer, cada povo uma adaptação ao seu ambiente. No caso do Brasil, a gente tem a maior parte dos povos, eles têm uma ligação muito íntima com a floresta, embora tenha povos do cerrado também. Então, essa é a primeira dimensão. Então, uma ganância pelas terras. O que é que tem as terras dos índios? Bom, a terra dos índios tem madeira, porque a floresta tem. A terra dos índios tem tira madeira e lá fica terra para fértil, pode plantar coisas para vender fora. Portanto, as duas coisas boas ali que a gente pode, criando os índios, já dá para a gente passar a mão, não é? Minério. Olha lá, tem até ouro lá dentro. Pedras preciosas. Outros minérios gerais, minério de ferro, etc, etc, etc. Dinâmica colonial, né? Estão lá. Isso, exatamente isso. Então, assim, bom, se os índios não estiverem lá, eu posso passar a mão em tudo isso. Não é? Então, a mesma coisa que dizer assim, pô, meu vizinho aqui de baixo, ele tem um carrão maravilhoso, eu vou ter uma cacetada na cabeça e vou pegar o carro dele, pô. É que eu vou ficar sem carro? O meu carro é um carro vagabundo, eu queria um carro igual o dele, assim, com a marcona e tal. Eu vou dar-lhe uma cacetada na cabeça, pegar o carro. A lógica é exatamente a mesma. Então, se eu disser isso, todos os seus ouvidos vão dizer assim, aquele professor é um ladrão sem vergonha, desgraçado. Bandido, vai dar uma paulada na cabeça do vizinho. Outra palavra nós vamos usar para quem vai dar uma paulada na cabeça dos índios? Não tem outra palavra para usar. Mas aí o colonialismo criou a ideia de que os índios são inferiores. E nós podemos torná-los superiores. Como é que a gente torna os índios superiores? Igual a nós. Como é que eles ficam igual a nós? Trabalhando, indo para a propriedade da fábrica, indo para uma enxada e vai trabalhar na agricultura. Essa ideia daí justifica. Porque eu não tenho nenhuma justificativa de dar uma paulada no meu vizinho. Tinha uma rede social que faleceu já, o Orkut, falecido Orkut. E tinha uma comunidade que eu gostava muito, que chamava Serviço de Branco. Se não extermina na entrada, catequiza na saída. Porque é mais ou menos essa a dinâmica do povo branco, que chega e fala, eu sou superior, eu vim aqui te ensinar. Se você não aceita, você vai ter que morrer. É a opção. Morre. O que está incluído, se vocês repararem bem, o que está incluído no trabalho chamado trabalho do branco? Individualismo. Então, você vir trabalhar aqui na fábrica, não venha com coletivo, não venha um grupo, venha um. Esqueça a tua língua, esqueça a tua cultura, esqueça teu jeito de comer. Não venha caçar, não venha pescar, que isso não é coisa de trabalho de branco. Para poder que ele tenha um trabalho individual, tem que destruir a coletividade, tornar cada um. Essa concepção que é um racismo, o nome disso é racismo, o nome disso é, na lei genocídio, mas na verdade não é bem um genocídio, muito mais que um genocídio, etnocídio, que você não mata as pessoas, não precisa matar as pessoas, e o genocídio mata as pessoas. Não mata as pessoas, você mata a etnicidade da pessoa. Você mata a língua, mata a cultura, mata a espiritualidade. Mata o conhecimento. Conhecimento que nós não temos. Os conhecimentos da floresta nós não temos. Nem a espiritualidade. Portanto, mata duas coisas que nós não temos ideia do que seja. Além da língua, evidentemente, que a gente também não está falando. E a estrutura, né, de pensamento. Eu não sei, eu estava vendo alguma palestra,
E aí um professor disse, olha, o estruturalismo e o pós-estruturalismo francês passou anos tentando entender essas dinâmicas de linguagem, como se estrutura o mundo, e aí eles vão numa comunidade indígena e eles descobrem que esse pensamento que eles estão tentando elaborar de modo tão vasto já é algo que acontece há muito tempo, que é a forma que se relaciona também com o tempo e como se relaciona com o território, com o espaço, com os animais, em que você é parte desse ecossistema, né? Você não é uma coisa que domina o ecossistema, porque essa noção do povo colonizador é sempre assim, né? Eu chego, eu domino, eu sou o centro e eu domino tudo. Enquanto os povos originários não, eles na realidade se relacionam com o ambiente, né? Se relacionam. É a história do pensamento guarani, não é? O pensador guarani conversando com o filósofo, e ele dizia para o filósofo: não é possível, eu não consigo entender como vocês têm uma ciência que separa o bicho da planta. O filósofo disse: não, mas como separa o bicho da planta? Disse, claro que separa o bicho da planta. Você vai estudar a capivara e não estuda a comida que a capivara come, a relação dela com a planta. Então, se você puser a capivara como você expõe no zoológico e dá uma comida, ela já não é mais capivara. Capivara é a capivara que está no mato, comendo, procurando na planta. Se não tem determinadas plantas, não tem capivara. Então, tem uma relação entre a capivara e a planta que vocês não conseguem entender. É isso que está dizendo, essa relação. Não é? Pois bem, o fato é que, com tudo isso, então, essa ganância, cada vez que os governos são mais autoritários, querem impor mais uns interesses econômicos sobre as coisas, sobre a natureza e sobre os povos, os índios sofrem mais. Então, durante a ditadura, a ideia era destruir mesmo. A ideia era destruir. E é claro que não é bom para nenhum governo, nem mesmo um governo de ditadura, sair matando o índio, simplesmente. Então, mata com certa sofisticação. Qual é a sofisticação? A primeira sofisticação é o contato. Né? Bota algumas pessoas para fazer contato. Às vezes as pessoas se vestem como se fossem bons e falam, têm discurso bons. Eu não sei, eu vou fazer o contato, trazê-los para mais perto, para eles poderem ter algumas vantagens. A civilização, essa nossa, dá alguma vantagem para os povos indígenas? Tá? Eu vou dizer uma. Um facão e um machado, um índio, é uma coisa sensacional. Vocês imaginam que tem um facão desses facãozão nosso, assim, é uma maravilha. Destruir a natureza? Não, para facilitar a vida. Os índios têm que fazer casa. Para fazer casa, eles têm que derrubar umas árvorezinhas e fazem as casas. Mas demora para fazer isso. Por quê? Porque com aqueles machadinhos de pedra, aquilo é duro de cortar. Tem que ter muita habilidade. Um facãozinho, tchum. Monta a casa, pronto, acabou. Guarda o facão e não usa mais. Então, não é destrutivo da natureza, mas é altamente facilitador da vida. E o que significa facilitador? Fez a casa, se ele ia usar, ia fazer a casa em 3 dias, ele faz em 1 dia, uns 2 dias de festa. Quem não quer 2 dias de festa? 2 dias de festa a mais, né? Porque a festa viria de qualquer jeito, viria no 4º dia. Então, já começa no 2º. Facilita muito a vida. Então, eu falo isso facilita. Tem certas coisas da modernidade, da nossa civilização, facilitam muito a vida dos indígenas e não modifica essencialmente a vida deles. Já outras coisas modificam. O ouro modifica. Porque o ouro é inútil. O ouro não serve para nada. O machadinho serve, mas o ouro não. O ouro não serve para nada. Então, o ouro, a madeira das grandes árvores, do mogno, etc., não tem serventia para os povos. Mas tem serventia fora, ele tem valor fora. Esse valor é atribuído a partir do nosso ponto de vista, né? Do nosso ponto de vista. Nossa relação então, criada com esses isso é uma coisa curiosa. O que é que
Como é que paga? Vamos comprar mogno dos índios. Tudo bem. Tem um grupo lá disposto a vender. Não tem problema. O que ganha com isso? Qual é o lucro? Qual é o dinheiro? Mas dinheiro não tem como usar. Tá? Olha, tem histórias sensacionais a respeito disso. Uma delas é de mogno mesmo. E o pagamento você faria com avião. Que pense bem. O índio lá na selva e viu o avião passar. Deve ser gente dentro daquilo, né? Então, eu quero ir lá também. Eu quero andar num troço daquele para ver como é que é. Até ter um daquele, né? Dá um para nós desse. É um pequenininho, né? Não é grandão igual os outros, mas um pequenininho já está bom. Então, são coisas assim que são os deslumbres, mas é só o deslumbre. Porque não serve para absolutamente nada. Primeiro, porque não vai sair do chão, né? Como é que você tira o combustível, né? Para fazer aquele negócio lá. Impossível. Então essas. Agora, quem os aproveitadores, aqueles que dariam a paulada no vizinho, só não dão porque vai preso, não é? Esse tipo de gente vai lá e faz essa exploração. Destrói os índios. Quando eu digo destrói, mata. Mata. Mata com mais força do que o meu vizinho que levou a cacetada aqui. Eu ri, Por mas... que mata? Mata. Sim. Então, o povo Panará, por exemplo, eles viviam muito bem lá, um grupo fazer contato. Por que foi fazer o contato com os Panará? Queriam fazer uma estrada que ia passar bem no território Panará. Fizeram a estrada, em Belém, Brasília. Fizeram a estrada. Aí pegaram os Panará, juntaram os Panará. Antes dos Panará juntarem, matou 60%. Deram facada, tiro, canhonaço, polada? Não. Uma tal de gripe. Não foi nem coronavírus. Nem tinha coronavírus. Esse Covid-19 não estava lá ainda. Estou falando da década de 70, ditadura militar. Foi jogado também, eu estava lendo esses dias, roupas com sarampo. Isso. E aí criava todo um contágio, você tinha isso, e agora parece que comunidades no Pará também estão sendo altamente contaminadas pela Covid. Então, assim, as técnicas são as mesmas, só muda a doença. A Covid-19 está entrando nas aldeias de uma forma violenta. Ele tem muita proteção. Os povos também não são tontos, eles se protegem, etc., mas a agressão é muito sobrevivendo há 500 anos, né? Sobrevivendo há 500 anos. Os Panará, só para contar essa historinha, os Panará morreu 70%. Os 30% que sobraram, pegaram, juntaram, colocaram em uma aldeia dentro do Parque Nacional do Xingu, do Parque Indígena do Xingu. Chamava Aldeia Panará. Quem cuidava dos Panará? Porque tinha os outros índios que ficavam cuidando deles lá. Quem cuidava? Os inimigos. Os históricos inimigos do Panará que cuidavam deles lá. 20 anos passou assim. Os Panará foram lá, recuperaram principalmente a sua identidade, recuperaram a sua dignidade, se tornaram novamente Panará, reagiram contra os inimigos, passaram a ter um pensamento crítico, sempre tiveram, nunca deixaram de ter, mas passaram a exercer esse pensamento crítico. E mais ou menos lá nos anos quase 2000, na década de 90, final da década de 90, mas já passando para os anos 2000, os Panará conseguem voltar uma parte da terra que tinha sobrado. Aí um grupo de advogados, eu estava incluído nisso, fizemos uma ação contra a União, pela destruição do Panará, pela morte, por essa, que foi feito durante a ditadura, e a recuperação da terra. Eles recuperaram a terra, recuperaram inclusive uma indenização para muito pequena indenização. Você veja, mata 70% de um povo,
e deram uma indenização. E na sentença de indenização, dizia assim que a indenização, os índios não precisam de dinheiro, eles não trabalham, então a indenização pode ser bem pouca. Mas não era para isso, a indenização era justamente para poder fazer o transporte das coisas deles para a aldeia, etc. Eles gastaram o dinheiro que eles gastaram. Aí, mas foi muito pequeno em relação a... Se fosse qualquer outra pessoa, a indenização seria milionária. Mas como era para índio, já resolveu. Não reclamaram. Não reclamaram. Numa reunião com os Panará, perguntamos, isso é muito pouco, recorremos? Então, não. Porque se recorrer vai demorar mais ainda o resto. Então, nós queremos o resto, nós queremos a terra. Lá na terra, com dinheiro, sem dinheiro, a gente se arranja. E realmente, hoje, os Panará estão muito felizes vivendo na sua terra. É um pouco pequeno, né? Ele foi drasticamente diminuído, mas já cresceu. Né? Quem quiser saber dessa história, procure na internet Os Índios Gigantes. Eu vou colocar o link, professor, Os Índios Gigantes. Os Índios Gigantes. Pode ser por Panará também. Panará é o nome que eles dizem, né? Mas na época em que eles foram dizimados, se chamavam Crenacaore. Daí, Crenacaore era o nome que todo mundo chamava eles. Daí, quando eles recuperaram a dignidade, eles disseram assim, não queremos mais ser chamados de Crenacaore. Crenacaore não é o nosso nome, nem a nossa língua. Crenacaore é um nome que nossos inimigos nos dão na língua deles. É, portanto, ofensivo, né? Sim, não é referenciado pelo que o inimigo me chama, né? O inimigo não vai dar um nominho bonito pro inimigo, né? Vai dar logo um nome esculhamba. Faz parte da lógica da guerra, né? Imagina o que ele queria dizer, eu não sei. Nunca soube. Nunca soube porque o nome está em Caiapó, não consigo entender. Não tenho ideia o que seja isso, mas eles não. Não. Ninguém, mas quem nos chamar de Crenacaore, a gente vai se ofender. Nosso nome, temos que ser chamado de Panará. Então, se pode encontrar na internet pelo nome de Crenacaore, Panará, Índios Gigantes. Que eles eram, quando eles foram encontrados, tem alguns deles que eram muito altos, são até hoje, tem alguns deles que são muito altos relativo para a mediana indígena brasileira, não é? Não são 2 metros de altura, não, 1,80 m, 1,80 m e pouco. Para indígena é muito alto, né? É alto para mim também, eu tenho 1,5 m, né, professor? Para mim também, eu olho assim para eles, olhando para cima. Mas, em todo caso, também não é para gigante, né? Não serve para gigante. Mas eles eram chamados índios gigantes, porque eles eram índios maiores do que os outros que estavam na Amazônia. É um povo muito bonito, eu gosto muito dos Panará, inclusive pela essa história da recuperação da dignidade. Né? É uma história muito bonita. Sim. Professor, eu poderia passar o dia ouvindo o senhor, e eu passo tranquilamente. Entretanto, a gente tem um certo limite de tempo para uploadar o vídeo, e eu queria perguntar, o senhor que já viveu tanto, o senhor que passou quase 10 anos no exílio, o senhor que enfrentou uma ditadura no passado e que talvez possa relacionar momentos de autoritarismo, pelo menos, né? Não digo ditadura, que talvez seja, não sei se seria o termo adequado para o momento atual. O senhor vê algum paralelo possível e o senhor vê formas de evitar, formas de um futuro possível em que a gente consiga um bem viver, um bem comum, de modo que a gente não precisa sair matando as outras pessoas para que a gente, enfim, se sinta autorizado a ser como nação? Existe essa possibilidade? O senhor vê isso? Eu acho que a possibilidade existe. Eu acho que o momento que nós vivemos é um momento muito ruim. É um momento muito ruim porque é um momento que um grupo, inclusive o grupo que está no poder hoje, no governo, é um grupo saudoso de um momento que não precisava dar satisfação para ninguém. Porque a ditadura é isso, a ditadura é um governo que não dá satisfação. Se o governo tiver que dar satisfação, o pensamento crítico critica. Quem sabe no rumo, não é? Então, o problema é que há umas saudades de não dar satisfação. Eu acho que essa saudade está embutida no presidente, obviamente, ele é um
não quer dar satisfação, não gosta de dar satisfação e explicitou muito ser presidente, ele explicitava isso. Ele dizia as coisas Mentiu, assim, né? Ele deixou uma sempre muito claro. grosseria, é visível. E eu acho que há um grupo de militares ao lado dele, que hoje são militares que não estão na ativa, né? Mas que, enquanto estiveram na ativa, exerceram atividades muito ruins, como é o caso do general Heleno, eu acho que ele tem que dizer com todas as letras, o papel que ele cumpriu no Haiti foi um papel muito feio, um papel que as próprias Nações Unidas diziam assim, não, melhor não, né? Melhor mudar um pouco. Então, ele deve ter essa ânsia de ter um poder acima de tudo, um desprezo pelos seres humanos de uma forma geral. Né? E, portanto, não dá satisfação. Faltou análise para essa gente, né, na vida. Faltou muito. Eu não sei se faltou análise ou faltou dignidade própria, o reconhecimento no outro, né? Olhar para a cara do outro e dizer assim, esse é um outro e eu gosto do outro. Faltou Né? um pouco de empatia, né? Sentir um pouco da dor dos outros. Eu acho que o que falta um pouco de amor também, né? Um pouco de amor, um pouco de amar, ser amado, essas coisas faz falta na vida humana. Quando tem uma carência disso, né? As pessoas isso pode resultar em algumas coisas ruins. E eu acho que muitos deles esse o problema é esse, simbolisticamente falando, né? Mas então até essa ideia, a ideia de não dar satisfação para ninguém. Como é que os caras querem satisfação? Os caras são muito pior que eu, querem satisfação minha, eu faço como eu quero. Então, essa ideia é uma ideia ruim. E essa ideia é uma ideia não crítica. Essa é uma ideia de um pensamento não crítico. Não é? E isso que essa tentativa de parar o pensamento, não pense. Onde já se viu, quem pensa é de esquerda, é comunista, etc, etc, etc. Eu até acho que os comunistas e a esquerda pensam. É verdade. Mas tem muita gente que não é. E tem muita gente que não tem preocupada se tem comunismo, se tem esquerda, se está na esquerda ou na direita. São pessoas que vivem a vida e querem viver simplesmente. Né? Eu penso, por exemplo, a maior parte dos artistas, qualquer nomeação do tipo ideológico não é boa. Vamos nomeá-lo esteticamente, não ideologicamente. Até porque Não coloca faz o eles em menor sentido. caixinhas, né? Eles odeiam caixinhas. E tá certo, né? Exatamente. Então, eu acho que nós vivemos um momento muito ruim. Um momento de tentativa de impor as não críticas, né? O pensamento plano, simples, simplório. Vulgar. Além do mais, Vulgar, né? além do mais é vulgar, porque ele podia não ser vulgar, não é? Você Tem tem que fazer pensamentos planos não vulgares. Mas é impressionante como essas coisas, você tem razão nisso, como é que as coisas estão muito ligadas, né? A gente vê o astrólogo aquele lá, ele fala os exemplos que dá, né? O que ele diz. Então, É, mas ele eu nunca não. foi submetido à crítica. Ele nunca participou Exato. dos ambientes, ele nunca participou efetivamente de ouvir críticas. Ele nunca foi submetido aos pares. Então, ele é astrólogo e se diz filósofo, e aí qualquer pessoa que se aproxime de questioná-lo, ele bloqueia. E aí ele volta e ele fala sozinho, entendeu? É sempre assim, se a gente é uma prática que eles têm. Né? O próprio Bolsonaro, nos pouquíssimos debates que ele foi, ele não tinha. Quando ele se sentia amedrontado, quando a própria Marina, peitou ele, falou: olha, você fez algo muito errado. Ele não sabe reagir, mas ele sai, quando ele tá sozinho, aí ele começa a falar, entendeu? Então é vulgar por isso, eles não sabem, né? É verdade. É verdade. Não estão abertos para discussão, para o debate, para crítica, não é? São 11 horas. Crítica é a palavra-chave ali. Mas eu acho que é o seguinte: não há mal para sempre. Portanto, o retorno é uma coisa inevitável. Nós vamos passar determinados momentos muito ruins ainda pela frente. Por quê? Porque isso é um jogo de ele puxa. Há uma luta entre diferentes.
quando essa luta ela pode estar apaziguada em determinados momentos, mas no momento ela não está apaziguada. Essa luta vai se aprofundar. Nós vamos ter momentos muito duros ainda na nossa sociedade aqui. Pode ser até que alguém morra, tenha problemas. Não, mas é isso mesmo. Eu digo, a gente tem, nessas conversas virtuais, a gente já tem um ganho muito grande, o ganho do deslocamento, não é? Manuela, se a gente tivesse que fazer junto, ou eu teria que ir para Londrina, ou você teria que estar aqui. A gente teria perdido um dia, pelo menos, aí de viagem e tal. Então, nós ganhamos o deslocamento. Então, a gente tem que ver o copo meio cheio nessa situação toda, né, professor? Existe então, possibilidade, a própria universidade também, os espaços de debate estão abertos agora. Acho que sempre foram, a universidade sempre foi um espaço de muito acolhimento, sobretudo a universidade pública, né? Sempre foi mesmo, mas agora está ficando muito mais público e publicizado. Isso mesmo. Então tem reuniões e reuniões. Agora mesmo estava acontecendo 2 bem bacanas, entendeu? Pela Federal, e aí tem outras aqui também, e outras aí pela PUC. Então, assim, existe toda essa dinâmica, e a gente está mostrando que o nosso conhecimento que se produz, não é algo que não é tocável pela sociedade, porque por muito tempo teve essa crítica, né? De que o conhecimento que se faz nas universidades é muito distante da realidade. Pelo contrário. Olha o que a gente estava conversando aqui. Isso aqui é tudo conhecimento feito a partir de marcos acadêmicos, né? Que a gente se debruça para isso, para entender a nossa realidade e tentar alguma resposta. É isso mesmo. Professor, eu vou ter que dar tchau. Eu amei o nosso papo. O senhor tem algum recado ainda para dar para a gente? Algo mais a falar para as pessoas terem esperança? Não, eu acho que principalmente os jovens, né? Eu tenho dito para meus alunos, olha, já acabou, eu não vou ver muita coisa pela frente, né? Tentando construir alguma coisa boa para frente ainda, né? Mas já não é minha tarefa. Agora, os jovens como você, Manuela, e os seus seguidores, provavelmente, que sejam mais jovens, um mundo pela frente. E terão um mundo pela frente sempre que conseguirem mudar essas situações hoje. Porque o mundo, quando eu tinha 20 anos, né, nós tínhamos muito tempo à frente. E realmente tinha, né? Tanto é que estamos até hoje, o mundo existe, não é? Porque tem 20 anos hoje, pode não ter muito tempo à frente. Porque esse mundo pode não aguentar. Nós estamos chegando num limite, como diz o Ailton Krenak, do fim do mundo. Você tem que empurrar esse fim do mundo. Para empurrar esse fim do mundo é preciso muita visão crítica, muito pensamento crítico. Não dá para aceitar o que está. Aceitar o que está quer dizer imaginar. Você olha para fora da tua janela e vê uma planície e pensa que a Terra é plana. Não tem crítica. Olha o mar e diz, não, esse mar é plano, porque está tudo no mesmo nível. Não tem crítica, não consegue ver criticamente o mundo, não consegue se dar conta das diferenças que aparecem, que vão mudando, não consegue se dar conta que o navio aparece primeiro pela chaminé no horizonte. Quando a gente vê o chaminé aparecer no horizonte, tem que fazer a crítica. Que diabo desse navio que apareceu primeiro chaminé e só depois o casco? Não é plano. Então, se nós conseguirmos embutir essa ideia do pensamento crítico, obviamente que nós não precisa virar, não vamos virar um paraíso. Mas ajuda bem, né? A humanidade não consegue mais construir o paraíso. O paraíso está perdido. Tem muita humanidade no mundo. Então, conseguir esse equilíbrio da humanidade com o resto do mundo, a natureza que ainda existe, é o máximo que a gente pode conseguir. Isso não é o paraíso, mas é melhor do que nós temos. Professor, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pelo seu tempo. É uma felicidade sempre te escutar. Espero que isso aconteça mais vezes, se possível ao vivo.
E é isso, eu vou dar tchau, vamos dar um tchau aqui, mas eu fico com o senhor mais um pouquinho, tá bom? Não sai daqui, não desliga, não foge de mim, tá bom? Tá bom, meu Um beijo. Será é sempre um prazer imenso estar com você, Manuela. Assim que se você disser fique, eu fico o resto da tarde. Então bora. Não, a gente precisa dar uma pausa, mas a gente fica, tá bom? Professor, um beijo, fica aí, eu vou desligar aqui a gravação e a gente já se dá um oi. Muito obrigado.